Fala empresários e empresárias, sejam muito bem-vindos à live 5 do Jimmy Responde. Aqui eu ajudo empresários a reduzirem juros e tarifas bancárias em até 70% e ainda ganharem dinheiro com os bancos. Quem não me conhece ainda, eu sou o Jameson Cidade, mas pode me chamar de Jimmy. Eu sou conselheiro de empresas e especialista em bancos. E todas as terças-feiras, às 19h30, aqui no YouTube e também no Instagram, a gente tem a live Jimmy Responde. Jimmy, o que é essa live Jimmy Responde? São perguntas que vários seguidores, empresários, empresárias, empreendedores, profissionais aí que têm empresas, donos de empresa, mandam essas dúvidas quando eu abro a caixinha lá no Instagram. Muitas vezes dúvidas que eu vou comentar aqui para vocês que são sobre linhas de crédito, sobre como conseguir linhas de crédito atrativa, como negociar dívidas, enfim. Eu centralizo essas dúvidas, essas necessidades, esses desejos e trago aqui para responder de uma forma geral, um pouco mais aprofundado, certo? E para ajudar aí você, empresário, se também tiver essa dúvida. Então, vamos lá, se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, já se inscreve e também já notifica ali, já ativa as notificações. E se não me segue no Instagram, muito fácil, Jimmy Finanças, começa a me seguir, porque lá eu entrego diversos conteúdos, como você fazer uma negociação, como conseguir linhas de crédito, enfim, como você dominar o banco, certo? E não deixar o banco dominar a sua empresa. Então, vamos começar a live 5 do Jimmy Responde, onde eu vou responder as perguntas que eu recebi aqui, certo? Vamos lá para a primeira pergunta. Tenho conta no Santander e Bradesco, não consigo crédito em nenhum banco, por que será? Essa pergunta eu recebo várias vezes, tá? Aqui está específico do Santander e do Bradesco, que esse empresário aqui não consegue linha de crédito e ele está me perguntando por quê. Tá Santander e Bradesco, mas eu vou responder de uma forma geral que vai servir tanto para você empresário e empresária que tem conta no Sicoob, no Sicredi, no Banco do Brasil, no Banrisul e em outros bancos também, certo? Então, o que é o questionamento? Qual que é a necessidade dele aqui, a dificuldade na realidade? Que não consegue linha de crédito em nenhum banco. E ele me perguntou por que será? E o que eu resolvi organizar aqui para explicar de uma forma clara para vocês em quatro etapas, tá? Para você avaliar aí se você também não está conseguindo linha de crédito, segue essas 4 etapas principais para você avaliar se você está com algum problema desse aqui que eu vou comentar. Então, vamos lá. Primeira etapa, o que você tem que fazer? Cuidar do seu CNPJ e do seu CPF. Como assim, Jimmy? Cuidar do meu CNPJ e do meu CPF? Vamos lá. Primeiro, tá? Dentro dessa etapa, o que você tem que avaliar? Restrições externas. O que são restrições externas? Você consultar frequentemente o seu CPF e o seu CNPJ para ver se tem algum restritivo. Isso parece ser básico. Ah, Jimmy, isso é básico. Só que daí que tá. Muitas vezes, tá? Tem vários empresários que compram mercadoria, por algum motivo lá deu algum problema, a empresa lá, o fornecedor protesta a empresa, certo? E muitas vezes o empresário nem fica sabendo. Tem um caso recente aqui de uma empresária que eu atendo, que ela foi protestada por uma assinatura digital que ela nunca teve, certo? Em um protesto de um valor de R$1.000 e poucos, que agora a gente está conseguindo resolver, mas que ela nem imaginava. Esse protesto já estava há mais de 3 anos vinculado ao CNPJ e agora está sendo resolvido. Então, quando eu falo cuidar do seu CNPJ e do seu CPF, é porque você proteger ele e cuidar realmente, porque são dois dados, 2 informações muito importantes. E quando eu falo de restrições externas, que está dentro dessa primeira etapa, é realmente você consultar se o seu CNPJ não tem um protesto, se não tem daqui a pouco lá uma restrição de impostos, certo? Federal, estadual.
daqui a pouco uma conta de consumo, um IPTU. E, como eu falei, parece ser básico, mas isso acontece bastante. E dentro dos bancos a gente tem alguns níveis de restrições, tá? Que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e ele é por nível de gravidade, certo? Então você tem que cuidar tanto o CNPJ, tanto o CPF em questões de restrições externas, tá? Que mais? Dentro desse cuidar o CNPJ e CPF também a gente tem restrições internas, tá? O que são restrições internas? Restrições internas, muitas vezes os bancos, muitas vezes não, os bancos não vão te falar, certo? Eles não podem te falar porque são um sigilo, essa informação é sigilosa. Mas, como eu não trabalho mais no banco, para quem não sabe eu já trabalhei, eu posso aqui revelar. Então, o que são restrições internas, tá? E um segredo que eu vou revelar aqui também é o seguinte, essas restrições internas, se você não viu nenhum vídeo meu ainda, eu vou te revelar como você vai consultar se você tem lá restrições ou não. Então, essas restrições internas, tá? E agora eu vou falar do Banco Central, não sei se você já ouviu falar nessa ferramenta que o Banco Central criou, que é chamada de Registrato, tá? Lá nos bancos é o Bacen, para você empresário é Registrato, tá? Qualquer empresário consegue acessar essa ferramenta pelo certificado digital, pelo CNPJ, certo? E acessar pelo CPF através do login da conta do Gov. Jimmy, o que eu vou ver lá? Você vai ver se você não está na lista negra dos bancos, certo? Você vai acessar lá e vai consultar se o CNPJ da sua empresa e também o CPF não consta na lista negra dos bancos. Jimmy, o que todo mundo está falando agora dessa lista negra? Veja alguém falar, ou talvez você empresário nunca ouviu falar. O que é essa lista negra? Vou lhe explicar agora. Pode ser que em algum momento você ficou inadimplente, ficou devendo lá para o Banco do Brasil, para o Itaú, para o Bradesco e talvez na pandemia passou por alguma dificuldade, perdeu algum fornecedor e o que aconteceu? Você se recuperou e foi lá, por exemplo, no Itaú e fez essa negociação. Fez a negociação, assinou o contrato, o banco ficou feliz, você ficou feliz também. Só o que acontece? Desde então você não consegue mais crédito, tem dificuldade de conseguir linha de crédito, ou quando consegue, geralmente a taxa de juros é um absurdo. Então, o que o banco fez aí? No caso do Itaú, você pagou a dívida, certo? E ele não tirou o nome da sua empresa ou o seu CNPJ ou CPF lá do Bacen. O que é o Bacen? Para quem não sabe, é o banco acima de todos os bancos. Eles que bem dizer controla esses bancos, Bradesco, Itaú, enfim. Então, por que ele tem que tirar de lá? Porque lá no Registrato, que é essa ferramenta do Banco Central, fica todo o teu histórico do sistema financeiro. Se ele não tirar de lá, qualquer outro banco que vai acessar, eles consultam, os bancos consultam essas informações, certo? Qualquer banco que for lá consultar, na hora que você pedir uma linha de crédito, na hora que você pedir um limite, um cartão de crédito, o banco vai consultar e vai ver que tem um registro lá que você ficou devendo para o Itaú. E o que vai acontecer? Esse banco vai falar, ó, a empresa do seu João aqui, do seu Pedro e tudo mais, ficou devendo no Itaú. Então, ele já deveu, eu não vou emprestar, porque a gente vai ter o risco. E porque você tem que olhar lá no Registrato para ver se tem essa restrição interna no Banco Central. Se tiver, o que você tem que fazer, certo? Como é que você vai ver? Eu tenho um vídeo ali no YouTube que mostra, mas de uma forma simplificada, vai ter uma coluna lá nesse relatório que você tira no Registrato, que vai estar assim, ó, em prejuízo. Você vai puxar os últimos 5 anos, se constar algum valor lá naquela coluna do em prejuízo, seu nome, CPF ou CNPJ está na lista negra dos bancos e você não vai conseguir condições boas para sua empresa ou até mesmo aí para a pessoa física. Então o que você tem que fazer? Procurar o seu banco, pedir lá se você não tem o comprovante, uma outra via que você fez a negociação e tentar intermediar com esse banco. Não deu, você vai ter que tratar direto com o Banco Central. Eu tenho um vídeo que eu explico muito bem
é sobre isso. Se você não assistiu, tem ali no YouTube também, aqui no YouTube. Então, o que eu estou falando aqui? São várias etapas, tá? Várias etapas para quem não está conseguindo crédito, linhas de crédito, ou talvez está pagando juros demais nos bancos, tá? Então, cuidar o seu CNPJ e CPF, falei de restrições externas, falei de restrições internas do Banco Central e também vou falar um outro segredo aqui que nem um gerente, nem um banco vai te falar, que são restrições internas no banco onde você ficou devendo, não é nem no Banco Central. O que acontece, tá? Não pode, mas muitos bancos deixam. Você ficou devendo no Bradesco, pagou a dívida, mesmo que você pagou, pode ser que eles retiram lá do Banco Central, ou você faz o passo a passo e retira, né? Mas internamente nesse banco, dependendo do valor, vai ficar uma restrição que você ficou devendo. Isso é proibido, né? Mas o gerente não vai te falar. Mas como eu trabalhei mais de 13 anos no banco, grande parte dos bancos deixam uma restrição. Por quê? Porque você ficou devendo e eles querem saber se o seu João já ficou devendo para o Bradesco alguma vez. Então, muito cuidado. Mas, Jimmy, como que eu vou resolver isso? O que eu te aconselho? Se você ficou devendo em algum banco, tipo Banco Sicredi, tá? Banco Itaú ou o Banco do Brasil, o que eu te aconselho? Mesmo que você pagou a dívida, te aconselho a abrir conta em outro banco, começar um relacionamento em outro banco, tá? Porque pode sim te prejudicar, tá? Ah, pode ser que o banco não deixou restrições interna? Pode ser que sim, dependendo do valor, pode ser que não tenha, tá? Mas o que eu te aconselho é sim, cuidar do seu CNPJ, CPF, controlar as restrições, consultar o seu CNPJ, CPF de tempo em tempo, olhar lá no registrato, certo? Olhar lá no registrato se tem algum empecilho, se tem o nome da sua empresa na lista negra. E essa última dica que eu dei aí, se ficou devendo num banco, possivelmente está te atrapalhando, abre conta em outro banco. Que mais? Eu falei para você que era 4 etapas, falei em 100 a primeira etapa. Qual que é a outra etapa, Jimmy? Cadastro poderoso. Como assim, Jimmy? Cadastro poderoso? Já vai comentando aí, se você me segue no YouTube e no Instagram, comenta se esse conteúdo tá fazendo sentido aí para você. Cadastro poderoso, o que é isso, tá? O que você tem que fazer? Independente do banco que você tem conta, o que eu te aconselho, tá? Independente se é Itaú, Bradesco, cooperativa de crédito, banco privado, banco público, é você colocar o máximo de informações no seu cadastro bancário. Como é que eu faço isso, Jimmy? Você consegue fazer no banco, ou consegue fazer pelo aplicativo do celular ou pela internet bank pelo computador. O que você tem que colocar lá? O máximo de informações. Como, por exemplo, se você possui algum veículo, você coloca lá. Se você possui alguma casa, você coloca lá também. Se você possui caminhão, terreno, coloca no cadastro. Ah, Jimmy, mas eu não vou colocar porque senão eu vou ficar devendo, o banco vai pegar meus bens. O que acontece? São informações cadastrais. Por que isso vai te ajudar? Tá? Além dessas informações que eu estou falando, vou complementar aqui. Telefone, negócio básico, tá? Infelizmente, tem telefones bem desatualizados em cadastro dos bancos. Os bancos tentam ligar e não conseguem. O e-mail da empresa, o seu e-mail pessoal, referências, faturamento, manter sempre atualizado, informações da sua empresa, se a empresa possui bens ou não, certo? Folha de pagamento, valor da folha, tudo que você conseguir complementar no seu cadastro, melhor. Mas, Jimmy, o que vai me ajudar nisso? Vou te explicar agora. Uma das coisas que mais reprova crédito é por causa do cadastro. Tá? Eu falava direto com o analista de crédito e o que acontece? O gerente não faz um cadastro atrativo, um cadastro completo. Muitas vezes o gerente não pede essas informações para você. Né? Na hora da abertura de conta, eles querem abrir o quanto antes e pedem as informações básicas. Jimmy, o que é informação básica? Contrato social, o seu documento, declaração de faturamento, se teve alterações no contrato,
documento do sócio, comprovante de endereço. Essa é a documentação que geralmente os bancos pedem, tá? Então, por que eu digo fazer um cadastro poderoso? Para lhe explicar melhor agora. Cada vez que o banco, você solicita alguma linha de crédito para o banco, tá? Não adianta ser amigo do gerente, ser parente do gerente, enfim, pagar um churrasco lá para o gerente. O que vai acontecer? O gerente, ele vai apenas colocar o valor que você solicitou, a linha de crédito que você solicitou, seja um cartão, enfim, o capital de giro, ele vai colocar no sistema. E esse sistema que vai fazer análise, vai falar aprovou ou reprovou. E esse sistema, quem faz análise é um robô. Ele vai analisar com as informações que estão no cadastro. Então imagina se o seu faturamento está desatualizado, se não tem nenhum bem, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, o que o sistema vai entender? Pô, a empresa aqui está me pedindo 100 mil de capital de giro, 200 mil, meio milhão, qual seja aí o valor. Por que o banco vai aprovar? A empresa não tem nenhum bem. Quanto mais risco o banco sentir, mais fácil vai ser de reprovar esse crédito. Então, assim, por que tem que ter um telefone? Por que tem que ter um e-mail? Por que tem que ter as informações atualizadas em todos os bancos? Assim como em qualquer banco. Não adianta só você atualizar o seu endereço no banco X e não atualizar no banco Y. Eles comunicam, os bancos têm informações que eles se comunicam. Banco privado com privado, público com público, cooperativa de crédito. Imagina, quando sobe uma operação lá, por exemplo, você chegou no banco, meu gerente, eu quero 50 mil de empréstimo. Você vai lá no banco, o que esse gerente vai fazer? Ele vai colocar no sistema dele lá, a empresa ali do seu João quer 50 mil. Ele vai colocar o valor e vai fazer a solicitação. No sistema, é o sistema que vai analisar. E por que eu estou falando que tem que ter um cadastro poderoso, um cadastro bem completo? Porque se não tiver, grande chance de esse sistema reprovar. Vai reprovar por quê? Porque o banco está avaliando que tem algum risco. Ou daqui a pouco conflitou as informações, o seu endereço no Itaú está um, no Bradesco está outro, certo? Daqui a pouco, muitas vezes, o endereço que está ali, da pessoa física, está diferente num banco. Enfim, todas as informações têm que estar alinhadas, senão o banco vai dar conflito de informação nessa análise, certo? E você não vai conseguir o seu cartão de crédito, não vai conseguir financiar seu caminhão, não vai conseguir financiar lá daqui a pouco um recurso para ampliar a sua empresa. Então, são vários fatores, tá? Estou falando aqui as etapas para conseguir linha de crédito em banco, para conseguir linhas de crédito mais atrativa. Então, falei cuidar do seu CNPJ, falei agora sobre o cadastro poderoso. O que mais, Jimmy? Cuidar dos números, tá? A terceira etapa, cuidar dos números. Mas como assim dos números? Os números da sua empresa. Tanto faturamento, tanto endividamento. Mas, Jimmy, o que isso influencia? Influencia muito. Porque assim, você tem um faturamento real, que é o faturamento que o seu contador lá demanda, que o seu contador finaliza, né, e transmite, mas você tem também um faturamento gerencial, que é o realmente quanto que você fatura. E os bancos sabem que vários empresários sonegam impostos, né? Eles já sabem que nem tudo é declarado. Então, o que é uma dica aqui, uma estratégia que eu dou para você? Sempre quando for levar a declaração de faturamento lá que seu contador enviou, sempre leva junto a declaração real. Eu atendo várias empresas, tá? E o que acontece? A empresa fatura 200 mil, tá? Real. Na realidade, real fatura 350 mil, tá? Mas a fiscal ela fatura 200. A fiscal é o que o contador, para corrigir, a fiscal é o que o contador transmite. E a real é que realmente você fatura, entende? Então, assim, sempre leva as duas no banco. Por quê? Porque você fatura muito mais do que está lá no documento. Então, sempre cuida dos números. Faturamento real, faturamento fiscal, certo? E outra coisa,
cuida o seu endividamento. Muitas empresas falam, não consigo crédito mais no banco. O que o banco vai fazer? Ele vai lá no Registrato, essa ferramenta que eu falei para você, e vai consultar o seu CNPJ, vai consultar o seu CPF e ele vai ver que você está muito endividado. Tem vários empréstimos, capitais de giro, vai consultar pessoa física e jurídica, tá? Por quê? Porque as duas são interligadas. O CPF vai interligar no CNPJ e vice-versa, certo? Então, cuide do seu endividamento. Grande parte das vezes você não está conseguindo crédito com linhas atrativas por causa do endividamento também. Então, cuide do seu CNPJ, CPF, cadastro poderoso, cuide dos números, endividamento e faturamento. E o que mais, Jimmy? Quarta etapa, reciprocidade. Você já ouviu? Comenta aqui se você já ouviu falar sobre reciprocidade. O banco usa muito essa estratégia, tá? Contra você. O que é reciprocidade, tá? É você daqui a pouco usar, é um gatilho mental, tá? O que você tem que fazer? Usar dessa estratégia para conseguir benefício com os bancos, tá? Então, o que você tem que fazer? Se você não está conseguindo linha de crédito com o banco ou está pagando juros demais, o que eu ia te aconselhar nesse primeiro momento, tá? Talvez o seu gerente ele nem te conheça, tá? Nem te conheça. Então, solicite para o banco uma visita desse gerente lá na sua empresa. E lá na sua empresa, o que você vai fazer? Você vai receber esse gerente e vai, como se fosse vender a sua empresa para ele, tá? Eu já falei algumas vezes aqui, mas sempre tem empresários novos aqui no canal e também no Instagram. O que é vender a empresa para ele? Aquele gerente, quando chegar na sua empresa, ele tem que sair de lá confiante que a tua empresa é boa, que vale a pena emprestar recurso. Então, o que você tem que saber? O que você tem que falar para ele? Falar assim, meu gerente, a minha empresa está ativa desde tal tempo, certo? Eu tenho tantos funcionários, folha de pagamento está tudo em dia, os meus impostos estão em dia, eu faturo tanto no real, tanto no fiscal, certo? Os meus principais clientes são esses daqui, eu já trabalho com eles há tanto tempo, meus principais fornecedores são esses daqui, eu compro no prazo de tanto e vendo para os meus clientes no prazo de tanto. Ali ele já vai saber se tem um desencaixe financeiro ou não no seu caixa. Enfim, passe as informações mais completas, tudo que você puder passar, passe para ele. Por quê? Porque esse gerente, tá? Dependendo, muitos gerentes dão assessoria, alguns outros não. Tá? A maioria não dá assessoria, por isso que eu digo assim, você tem que dominar o banco, dominar as estratégias, tá? Para bem dizer assim, não depender muito do seu gerente com essas informações, tá? Então o que você vai fazer? Usa essa outra etapa que é reciprocidade. Chama o seu gerente lá para ele te conhecer, para começar um relacionamento, tá? E eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre reciprocidade, que depois que você chamar esse gerente, atualizar o seu cadastro, consultar os restritivos, enfim, você pode ir lá e assistir e também utilizar as outras estratégias. Então, falei aqui, para quem me mandou essa pergunta que estava com dificuldade de conseguir linha de crédito, não estava conseguindo em nenhum banco. Cuidar do CNPJ, falei quatro etapas. Cuidar do CNPJ e CPF, cadastro poderoso, cuidar dos números e reciprocidade. Que mais, Jimmy? Vamos lá, Live Jimmy Responde. Vamos para a segunda pergunta aqui que me mandaram nessa live. Aqui na realidade não é bem uma pergunta, tá? Mas meio que um desabafo. Tenho empresa e não aguento mais pagar juros para os bancos. Foi assim que me mandaram. Foi na realidade um comentário. Não é só você aí, empresário, que não aguenta pagar mais juros, tá? Várias empresas estão pagando juros demais, usando cheque especial, contratando linha de crédito, que muitas vezes não era a linha adequada. Então, esse desabafo aqui, que essa empresária, né, mandou, não aguento mais pagar juros para os bancos. E o que acontece? Se você está usando demais os bancos para utilizando limites, principalmente de cheque especial,
contratando várias linhas de crédito, tá? Usando demais cartões de crédito, linhas do banco, eu te aconselho a dar uma freada e analisar o porquê que você está usando demais o banco, entender a tua situação, porque não é normal, tá? Eu vejo vários empresários pegaram um capital de giro, pegaram 2 capital de giro, 2 empréstimos, pegaram na pessoa física, pegam na pessoa jurídica e vão misturando e vão usando cheque especial. O cheque especial, bem dizer assim, vira o saldo da conta. Então isso não é normal, não é normal. Que nem essa empresária desabafou que não consegue, não aguenta mais pagar juros para os bancos. Tem algo errado. E concordo com você aí, empresário, que os bancos cobram juros demais. Mas se você tiver as estratégias certas, você pode sim usar o banco para ganhar dinheiro, tá? Alavancar sua empresa, aumentar patrimônio, que nem esse caso aqui, acredito que tenha algum problema. Não sei quanto tempo ela está pagando esses juros, não foi muito detalhado aqui. Só o que acontece, tá? Se a empresa está pegando empréstimo demais, linhas de crédito demais, enfim, e não está adiantando, tem primeiro que ir na empresa, priorizar a empresa e avaliar lá. Será que eu estou cobrando errado? Será que eu estou comprando errado? Será que eu estou vendendo errado? Então são vários fatores. Pode ser isso, ou pode ser realmente que a empresa está justa, né? Só que essa empresária aqui não entende de linha de crédito. Talvez tentou ampliar a empresa, né? E pegou a linha de crédito errada. Como eu sempre falo, se tu quer montar uma nova empresa, quer ampliar, fazer uma reforma, não adianta você ir no banco e pedir aquela linha de crédito que você vai pagar daqui a 30 dias. Você tem que ter um fôlego, né, para conseguir gerar faturamento, pagar aquela parcela, né, e o negócio valer a pena. Tem empresários que, vou montar uma empresa amanhã, vou montar uma empresa, tá? Vou abrir uma nova, uma filial, enfim, e eu vou usar o dinheiro do banco. E daí o que vai acontecer? Eles vão pegar uma linha de crédito, o banco vai te oferecer uma linha de crédito que não é atrativa. Uma linha de crédito que o banco vai ganhar muito spread. O que é spread? De muito lucro. A diferença lá do que eles vão ganhar. Então, essa empresária aqui pode ser que daqui a pouco não conhece de linha de crédito. Pode ser que está usando o cheque especial pagando uma taxa de 15, 16, 17, 18% ao mês e não sabe que tem a possibilidade de conseguir um limite com uma taxa reduzida, como um caixa reserva, como uma conta garantida. Talvez ela está confiando demais no banco, tá? E confiar demais no banco também é um problema. Ou ainda, tá? Que grande parte, a maioria dos empresários não fazem. O que é isso, Jimmy? Você sabe aí? Imagina o que vocês não fazem? Comenta aqui se vocês têm ideia do que vocês não fazem. Vou revelar para vocês. É o que eu mais falo, tá? Aqui no meu canal, é o que eu mais ajudo os empresários, tá? O que eu ajudo? A reduzir juros, a pagar menos tarifas, certo? Entregar menos dinheiro para os bancos e sobrar mais lucro para vocês. E outra coisa, usar o banco para alavancar sua empresa. Então, uma das coisas que vocês não fazem é a gestão bancária empresarial. Jimmy, o que é isso? Gestão bancária empresarial. Vejo muitos empresários se preocupando em contratar novos funcionários. Vejo muitos empresários investindo em internet, no Facebook, para trazer mais faturamento. Vejo muitos empresários enlouquecendo os funcionários para vender mais, tá? E não que isso seja errado, investir na internet, contratar novos funcionários. Isso também é uma estratégia. Mas o que acontece? O que eu vejo, tá? Eles não fazem a gestão bancária. O que é a gestão bancária? É exatamente o que o Lindomar comentou ali, ó. Falta controle talvez. Isso aí é ter controle. O que é a gestão bancária, tá? É o seguinte, você analisar as linhas de crédito que você está contratando, é analisar que linhas de crédito que você está tomando no banco, um cheque especial.
Tá muito errado pagar 15%, 18%. Peguei um caso ontem, tá? Não vou comentar o banco aqui, mas 18% ao mês. Como é que você não vai tirar lucro? Você não vai tirar pro Labore. O lucro você está entregando para o banco. O que é gestão bancária? Você ter estratégia, não ter conta somente um banco. É você usar outros bancos para gerar concorrência entre eles, certo? Ah, tem uma linha aqui, ó, uma taxa de 2% no Itaú. Eu ir lá no Bradesco e falar, olha só, o Itaú tem essa taxa aqui, tem como a gente negociar? Não sei se você sabe aí, mas os bancos compram a dívida de outros bancos. Muitos empresários ficam aguardando, filho, peguei um capital de giro lá no Sicredi em 48 vezes. Você não precisa esperar pagar todas essas 48 vezes. Tem estratégias, para amortizar, dá para amortizar tanto na parcela, dá para amortizar de trás para frente, no saldo devedor. Tem maneiras de você pagar menos juros, mas o que você pode fazer? Outro banco pode comprar essa dívida. Então é uma das estratégias que você pode fazer na gestão bancária. Gestão bancária é você ter um acompanhamento de tudo que você está pagando para o banco, seja uma tarifa de Pix, seja uma tarifa de folha de pagamento, seja cheque especial, seja uma tarifa de TAC, seja IOF que o governo está te cobrando lá cada vez que você paga essa tarifa. A IOF falando agora, talvez você paga cada linha que você pega no banco, e tem linhas de crédito que são isentos de IOF, enfim. Então, são vários fatores, tá? Essa empresária que falou que não aguenta mais pagar juros para os bancos, muita atenção, tem que ver exatamente o que acontece aqui, tá? O que acontece aqui. E para complementar, que eu acho bem interessante fazer aqui uma analogia. A analogia é o seguinte: tem muitos empresários que o que acontece, tá? Vamos comparar aí com uma mangueira. Uma mangueira tudo furada, tá? Não adianta daqui a pouco você querer resolver uma coisa, sendo que tem vários furos. Tem vários furos e grande parte desses furos são os bancos. Então você, nessa mangueira ali, tá vazando por tudo que é lado. E você paga juros, enfim. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui que me encaminharam. O que eu mais queria era pagar todas as minhas dívidas nos bancos, mas não sei por onde começar. Me arrependo de usar o dinheiro do banco. Vou até repetir. O que eu mais queria era pagar todas as minhas dívidas nos bancos, mas não sei por onde começar. Me arrependo de usar o dinheiro do banco. É o que eu mais escuto, tá? Me arrependo de usar o dinheiro do banco. Se esse empresário aqui se arrepende de usar o dinheiro do banco, pode ser, tá? Eu sei que o empresário é uma vida, muitas vezes ali, muda uma coisa, muda uma lei, você perde funcionário, vem a pandemia, vem a enchente, e é algo que a gente muitas vezes não tem controle, tá? Mas o empresário que sabe utilizar o dinheiro do banco, ele não se arrepende, ele agradece. E eu sei que tem vários empresários, tá, que usam o dinheiro do banco. Já atendi vários, no banco eu atendi mais de 600 empresários, e hoje no online eu atendo algumas dezenas. E empresário que sabe as estratégias, ele vai usar o dinheiro do banco para alavancar o seu negócio. Como assim, Jimmy, alavancar o meu negócio? Vou te dar um exemplo por que você pode usar o dinheiro do banco. Você tendo uma conta garantida, onde a taxa você vai pagar 2%, e é possível você pagar 2%, por que é vantagem usar o dinheiro do banco? Porque você pode pegar aquele dinheiro do banco, o limite da conta, de forma estratégica e negociar. Vamos dizer que você tem uma mercadoria para comprar e esse fornecedor te dá 5, 10, 15% se você pagar à vista. É vantagem ou não pegar um limite e pagar 2% e ganhar um desconto de 10, 15%? E tem várias outras maneiras que você pode fazer, até mesmo numa antecipação de recebíveis. Tem os boletos, gerou os boletos, ou usa a maquininha, você pode sim, com uma taxa atrativa, antecipar esses pagamentos de uma forma estratégica, certo? Para ganhar do outro lado. Então, quando esse empresário fala que se arrepende de ter usado o dinheiro do banco, eu entendo. Por quê?
Porque eu converso com vários empresários e aqueles empresários estavam acostumados a girar somente com o dinheiro da empresa e não usavam o dinheiro do banco. E o que acontece? Estava tudo justo. Só que daí vem uma pandemia, ou dá algum problema na empresa, ou dá algum outro problema que muitas vezes não está no nosso controle, ele acaba indo para o banco. E quando ele acaba indo para o banco, se ele não tem um certo conhecimento, o gerente, infelizmente, muitas vezes, tá, não vai dar uma assessoria como um consultor financeiro. Falar, ó, pega essa operação aqui, faz assim, assim, assado. Eles não fazem isso. O que eles fazem é o seguinte: você quer 300 mil? Ele vai te emprestar. Só que para isso, o que você vai ter que fazer? 2 consórcios, um seguro, vários produtos bancários. E muitas vezes o que acontece, se a sua parcela é 10 mil, 5 mil, 2 mil, vai aumentar, porque você vai ser meio que obrigado a fazer esses produtos. E eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre isso também, sobre venda casada, que é diferente de reciprocidade. Se você não viu, tá aí no YouTube e também lá no Instagram. Então, se arrependeu, deu algum problema maior, não sei exatamente aqui o caso, tá? Mas o desejo aqui, ó, que ele fala aqui nesse caso, que era pagar todas as dívidas dos bancos. E eu vejo que é um dos erros que os empresários mais cometem. Qual que é o erro, Jim? Tá com várias dívidas, a empresa está um caos financeiro, não consegue dormir, não tira prolabore, chega em casa, é só problema com a família. E o que acontece? Ele não consegue respirar, esse empresário não consegue ver outras soluções. Muitas vezes fala, não tem mais saída, não sei o que eu vou fazer. E daí o que acontece? Você começa a aceitar tudo que o banco vai te oferecendo. Linhas de crédito que não são atrativas, renegociações que vão mais prejudicar a tua empresa do que te ajudar. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês, nem a dica, é uma estratégia, um conhecimento que você tem que aprender aí. O que você tem que priorizar? Primeiro, a sua empresa. Primeiro, o que vai trazer sustento para sua família. Primeiro, os seus funcionários, aqueles funcionários que ajudaram a empresa a crescer até o momento. E o que acontece? A empresa está um caos, o empresário não tem conhecimento e o gerente começa a ligar. Seu Paulo, tá atrasado aqui, tá atrasado. E escritório de cobrança começa a te ligar. Você não consegue sair daquele cheque especial e vai acumulando. E muitas vezes, aonde que está o outro erro também? A solução vai ser contratar uma outra linha de crédito. E você contrata uma outra linha de crédito, depois vai lá e contrata mais uma e vai virando essa bola de neve. E o que você faz? Escuta o banco, renegocia. Você nem entendeu a sua situação exatamente, o que você está passando. Você nem organizou essa empresa, não melhorou lá, viu se o preço que você está cobrando está certo, não sabe se a empresa está dando lucro, não sabe se está pagando impostos da forma correta. Tem muitos empresários que estão pagando impostos a mais do que deveriam. Tem a possibilidade de fazer restituição, então converse com o seu contador. São vários fatores, ajustar a compra, ajustar a venda. Entendeu a situação, organizou a sua empresa, daí sim a gente vai lá negociar com os bancos. Os bancos vão esperar, tem que esperar. E para isso tem estratégia, não é só, tô devendo no banco que se ferre, não vou pagar mais. Também não é assim, Então, tem o momento certo, tem estratégias certas para a gente negociar e da forma certa. E você tem que pagar. Se você pegou um valor, é justo que você pague, certo? Se o banco te emprestou, se o banco confiou em você e você daqui a pouco pegou esse valor e utilizou, por algum motivo deu certo ou não deu certo, o correto é pagar, só que pagar um valor justo, não pagar um absurdo de juros, né? Até ontem recebi uma mensagem de um empresário que infelizmente passou por uma dificuldade financeira recentemente devido à enchente aqui do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? Uma dívida de 30 mil em questão de dias, já está mais de 60, ou seja, dobrou em poucos dias. Isso realmente não é justo, tá? Então eu te indico sim pagar as dívidas, só que pagar de uma forma estratégia e saber o passo a passo. Vamos lá!
Vamos para quarta pergunta da live Jimmy Responde. Hoje é a live 5. Estou devendo no Itaú e me enviaram uma carta extrajudicial. Eles vão pegar meus bens? Vamos lá, você sabe aí o que é notificação extrajudicial? O que é uma carta extrajudicial? Comenta aqui para mim. Você tem medo de receber esse documento? Comenta aí se você sabe o que é. Estou devendo no Itaú e me enviaram uma carta extrajudicial. Eles vão pegar os meus bens? E vamos lá. O que acontece, tá? Aqui eu não falo só de juros, eu não falo só de taxas, eu não falo só de dívidas. Eu falo e tento passar o máximo para vocês de conhecimento. De conhecimento que muitas vezes os empresários não têm e acabam pagando juros a mais, acabam vendendo seus bens porque não tem conhecimento e os bancos vão pressionar você. Então, para responder aqui, tá? Esse empresário que me mandou dessa carta extrajudicial, que é uma notificação extrajudicial, primeiro eu quero te explicar o que é uma notificação extrajudicial. É uma carta, é um documento, muitas vezes em papel, ou muitas vezes eletrônico, que eles te enviam por e-mail, tá? A fim de te dar ciência de algo. Esse algo, o que é? Possivelmente aí uma dívida, no seu caso, certo? Uma dívida de cheque especial, uma dívida de cartão de crédito, uma dívida de capital de giro. E qual que é o objetivo dessa notificação? É te dar ciência. Só que para e pensa comigo. Você já sabe o que você está devendo. O gerente está te ligando toda hora, o escritório de cobrança está te ligando toda hora. E por que eles te mandam um papel escrito notificação extrajudicial? Você vai ficar com medo. Judicial, extrajudicial. Que nem aqui, ele está me perguntando, ó, vão pegar os meus bens? E por que o banco faz isso? Para colocar medo em você. Para você fazer o quê? Ir lá e fazer uma renegociação, onde a tua dívida vai aumentar, onde você vai ficar devendo muito mais para o banco, vai assinar um documento confessando que você está devendo para o banco, confessando uma dívida, tá? E por que eles te mandam essa notificação extrajudicial? Para tentar fazer uma conciliação, coisas que daqui a pouco o gerente já tentou, o banco já tentou e as taxas são geralmente muito altas. E eles vão te mandar, sim, para te dar medo. Jimmy, mas é só eu receber e botar fora esse papel? Por isso que eu estou falando, se você empresário está devendo, não é simplesmente deixar de pagar. Os bancos vão querer te cobrar, tá? E se você relaxar, não resolver, não buscar ajuda, não buscar conhecimento, não saber as estratégias, confiar só no banco, deixar passar achando, agora a minha empresa vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Eu tenho alguns empresários que chegam até mim e falam, eu já estou assim há 1 ano, pensando que vai melhorar, não melhora, não melhora. Daí passou 2 anos, não buscou ajuda, e daí o que acontece? Não buscou ajuda, sabe o que acontece? Vai para processo judicial. Daí o que acontece? Podem penhorar teus bens, podem bloquear saldo em conta. Daí você relaxou, não usou estratégia, não buscou conhecimento, daí o problema já é maior, daí não adianta reclamar. Então, te expliquei aí o que é notificação extrajudicial. Não precisa se apavorar, mas também tu não pode largar de mão, senão te prepara aí que os bancos podem sim pegar teus bens, pode bloquear contas. Vem vários empresários até mim, falando, Jimmy, o banco bloqueou minha conta. Olha aí. Se você não me segue ainda no YouTube, se inscreve aqui no YouTube. Se não me segue no Instagram, se inscreve lá no Instagram, começa a me seguir, ativa lá as notificações. Por quê? Porque eu pedi demissão do banco. Para quem não sabe, eu pedi demissão do banco. Eu ganhava mais de 10 mil por mês. Pedi demissão porque vi vários empresários se ferrarem por causa do banco.
porque não sabiam, não tinham estratégias, não tinham conhecimento. Vi empresários tirarem a própria vida, não só a própria vida, mas de filho, da esposa, da sogra. Só você jogar na internet que você vai saber. Por causa de quê? De dívidas bancárias. Daí tu vai falar assim, ah, mas ele fez a gestão errada. Muitas vezes pode acontecer isso, mas muitas vezes não foi algo proposital. A empresa passou por dificuldades e infelizmente ficou devendo para o banco. E o banco começou a infernizar. Então, toma cuidado porque eu estou aqui para ajudar você. O máximo de informação possível. Se tiver alguma dúvida, me acione, estou à disposição, certo? E como eu falei, se você não está inscrito aqui no YouTube, se inscreve agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui, compartilha com outras pessoas, que esse que é o objetivo, tanto do YouTube e tanto lá no meu Instagram, certo? Espero ter ajudado você. Na quinta-feira, todas as quinta-feiras também a gente tem a live com conteúdo às 19h30, onde eu trago várias estratégias aí para você dominar o banco e não deixar o banco dominar a sua empresa. Agradeço a atenção de você até aqui, muito obrigado e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.